Hoje a gente vai falar sobre ecolocalização em morcegos, né? Ou sobre orientação ativa. Só retomando o que a gente falou sobre orientação passiva, usando pistas puramente do ambiente, né? E a gente viu o paramécio e viu vertebrados em geral que têm essas respostas gravitacionais, né? Então, respondia para estímulo tátil, respondia para gravidade. Eram todas orientações do corpo guiadas por pistas ambientais. E agora a gente vai falar sobre mecanismos de orientação ativa. Então, quando o animal produz um sinal para extrair uma informação do ambiente. Tem dois que são muito famosos. O primeiro é eletrolocalização. Tem peixes que fazem isso, que criam um campo elétrico, objetos em volta distorcem esse campo elétrico. E o outro é a ecolocalização, né? É o que a gente vai ver hoje. Um exemplo centrado aqui nos morcegos. E o que é a ecolocalização? Né? A ecolocalização é produzir um som de alta intensidade que vai ser mirado num pedaço do espaço. Os objetos que tiverem naquele espaço, eles vão refletir esses sons de alta intensidade. E daí eles vão chegar de volta, o eco vai chegar de volta no emissor, que vai analisar esse eco. Esses ecos são muito menos intensos do que o que foi produzido, né? Claro, teve toda uma dissipação e uma absorção pelo meio. Essa é a lógica de ecolocalização, é a lógica de um sonar. Navegação, usando som, permitindo medir distância, né? Isso significa sonar, Sound Navigation and Ranging. Submarinos, por exemplo, ficam mirando no fundo do oceano para saber onde pode passar, onde não pode. Dá para usar também para encontrar coisas, né? Então dá para fazer imagens muito boas, né? Então é um navio afundado e com essa imagem de sonar dele muito bonita. E agora virou corriqueiro, carros modernos todos têm esses sonarezinhos para estacionamento, né? Mas o nosso foco aqui é bicho, né? Vamos ver como é que esses sonares são encontrados na biologia. Vamos ver outros mamíferos que também têm sonares. Um deles são os odontocetes, são os cetáceos com dentes, que são golfinho, cachalote, beluga. Esses bichos fazem produzir um som com o nariz, esse ar saindo, bate em umas estruturas, que depois passa por esse melão que eles têm na frente aqui, que direciona esse sinal, então, que navegam então pela água. E depois eles fazem a percepção do eco pelas mandíbulas. A ave também tem isso. As duas vivem em caverna, forrageiam à noite, e elas usam a ecolocalização para a sua navegação. Não é nada tão sensacional quanto o morcego ou baleia com dente, né? Mas tem também. Tá? Outro mamífero que tem, mas que também não é nada tão sensacional, são os tenrec. Ele tem a cara do hedgehog, mas é de um outro grupo. E tem o pelo, que é modificado em espinho, alguns deles são modificados nessas estruturas aqui. E ele estridula, né? Ele fica raspando uma na outra, produzindo som, e usa esse som para ecolocalização também, tá? E até humanos fazem isso. Localizadores experts, eles são muito ruins comparado com os cetáceos, com os morcegos, mas eles são capazes de fazer isso. Um bom treino, né? Principalmente pessoas com deficiência visual, né? Tem um aprendizado perceptual, prestar atenção nos ecos, que geralmente a gente cancela, né? A gente não quer saber muitas vezes onde está o eco, a gente só quer saber a frente de onda inicial, né? De onde vem o som direto da emissão. Mas os experts de ecolocalização conseguem deixar de ignorar e conseguem extrair algumas informações ali sobre espaço. O cara consegue navegar bem no espaço, né? Ele consegue desviar de parede, consegue desviar de coisas até menores. E o que é legal é que colocaram essas pessoas na ressonância e viram aparecer áreas visuais, né? Imagens auditivas. Parece que talvez seja uma coisa como essa mesmo que aconteça. Tá? Mas vamos partir para o nosso foco aqui, que são esses morceguinhos. Eu sempre gosto de começar com históricos. Já devem ter ouvido falar do Lázaro Spallanzani. Ele fez uns primeiros estudos com morcegos, né? Então ele colocou uma cera no ouvido dos morcegos e colocava ele no escuro e via que eles não conseguiam navegar muito bem. E fez um estudo mais dramático, né? Removendo olhos, inclusive, dos morcegos, e eles conseguiam, né, navegar bem, né? Ou seja, tampar a orelha atrapalha a movimentação do animal num ambiente escuro, mas o olho não. Isso depois foi confirmado por um outro pesquisador, Luiz Jurini, que fez o mesmo trabalho. Então, um reforçava a ideia do outro. Estudos posteriores, Hamilton, Hartwig, depois, linhas bem fininhas nesse quarto escuro. Ele controlou para que fosse totalmente escuro. A informação auditiva gera um mapa visual, né? Então, ele criou o termo imagens sonoras, né? E começou a atrair mais gente. Falou, nossa, como que isso acontece, né? Que coisa diferente. O George Peirce, que é um físico, ele estava montando equipamentos para desenvolver sonares, né? Então ele foi importante para a criação dessa tecnologia, que depois foi usada em guerra. Donald Griffin soube que tinha alguém fazendo trabalho com som. Poxa, isso aqui talvez seja o caminho que o Hertz tinha falado. E daí ele entrou em contato com esse físico e testou isso nos morcegos. E ele viu que os morcegos produziam ultrassom, produziam um som que não é ouvido pelos humanos, né? Daí ele refez esse experimento no escuro, com a linha, colocando plug na orelha, colocando uma fita na boca do bicho. Então, se ele tampasse as orelhas ou tampasse a boca,
não acontecia isso. Isso ele fez tudo com o Robert Galambos, né? O Galambos depois fez muita coisa de eletrofisiologia, foi um dos pioneiros da eletrofisiologia. Uma técnica que estava começando naquela época, ele já estava começando a fazer registro dos morceguinhos. E daí ficou bem claro que, então, é uma informação sonora, tem emissão de ultrassons, tem que emitir e tem que receber. O básico já estava colocado ali, tá? Então, só para dizer que isso aqui não é um cérebro de morcego, né? Isso aqui é um cérebro humano, feio, todo mal feito, só para você falar, tem um mapa visual, só para tentar dar um prime de alguma coisa ali. Mas isso aqui é a cara de um cérebro de morcego. Tá? E eles são classicamente separados em dois grupos, né? Então, os Megachiroptera e os Microchiroptera. Os Megachiroptera têm essa carinha de raposa, né? Eles são grandes, tem olho grande, frugívoros. E daí tem outro grupo lá, que é o Microchiroptera, que são morceguinhos pequenininhos, com olhinhos pequenininhos, que são, em sua maioria, insetívoros, e em sua maioria também fazem localização. Essa é a separação tradicional dada por caráter morfológico. Propuseram uma separação diferente ali, que a ecolocalização teria surgido em dois momentos. E a gente vai falar essencialmente de três espécies. O primeiro é esse daqui, esse é o morceguinho do bigode, tem uma mudança no rosto, né, que parece um bigodinho, e ele é da América, né, tem muito na América Central, também tem na América do Norte, América do Sul, e esse também é da América, que é o morcego marrom. E o outro é do Velho Mundo, né, da Europa, Ásia, é o morcego ferradura, né, o nariz dele tem esse formato de ferradura. Então são esses três morceguinhos aqui, eles têm algumas diferenças no ultrassom deles, inclusive. Tá, mas todos eles são insetivos, são bem similares no comportamento. Tá, então esse aqui é um morceguinho, vídeo da BBC, né, na Inglaterra. Dá para ver como que é o sonar, como que são os chamados que eles fazem, né? Piu, 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 né? Esse som aqui é todo, ele foi gravado em ultrassom, né? E depois ele foi jogado para baixo, né? As frequências baixas para a gente conseguir escutar. Aí vocês viram que quando foi chegando perto da mariposa, mudou um pouco, né? Ao invés de fazer piu, 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 virou um né? Uma coisa, aumentou a frequência. E daí essa... O que tem nesse vídeo? Tem as respostas das mariposas também, né? Que daí quando elas escutam os morcegos, elas fazem umas manobras evasivas ali, elas param de bater as asas e caem, né? Então você vê que não é só o predador que está na corrida, né? A presa também, né? A presa também está tentando se livrar do predador. E o estudo que a gente vai fazer, então, é o estudo dessa interação entre o predador e a presa. A gente vai focar no predador, que é o morcego, mas a gente vai falar um pouquinho da presa também lá no final. Depois a gente vai olhar também esse outro morcego, que é um daqueles dois primeiros lá, né? É um que nem aqueles dois primeiros. Esse aqui é aquele horseshoe da ferradura, né? Que é um outro estilo de vocalização. Os morcegos, eles quase todos estão nesse range que a gente não escuta. Tudo acima do 20K é ultrassom pra gente, a gente não consegue pegar nada, né? O que está colocado numa barrinha é a frequência em que eles viram que aquelas espécies fazem a ecolocalização. Esse aqui é um estudo pelas duas aves que fazem a ecolocalização. E você vê que elas trabalham numa faixa audível pra gente. Primeiro, dá para ver que não é obrigatório que seja ultrassom. Isso é uma característica de morcego. Vai ver mais pra frente que a frequência é uma coisa que é interessante para a qualidade do sonar, mas não é obrigatório que seja ultrassom. E óbvio, né, os humanos, quando fazem a ecolocalização, também fazem uma faixa audível, né, tendendo a usar frequências um pouco mais altas. Fazem cliques, né, com a boca e com a língua. Dá para ver naquelas fotos que a gente tinha visto, mas nesse daqui talvez seja o mais óbvio, né? Eles têm mudanças na estrutura da pina, na estrutura da orelha externa, né? Para conseguir pegar esses sons um pouco intensos, né? E eles têm essa estrutura aqui, né? Então é um jeito de você fazer uma distância focal pequena, tendo um espelho ou tendo uma lente pequena também. Pequenos cortes, né? Que seriam numa lente muito maior. Então aqui com esse sistema, eles conseguem mirar o som muito fácil, conseguem detectar esse som que está chegando de volta, esse eco que é bem silencioso, conseguir mirar bem no pavilhão auditivo, né? Bem no canal auricular. Tem morcegos até que tem uma outra estrutura, que é o tragus. O som chegaria na pina, refletiria nessa estruturinha do espelho de Fresnel e bateria depois nesse tragus. Então ele rebate duas vezes, né? Para concentrar o máximo possível de som no canal auricular, para lidar com sons pouco intensos, né? Mas então, daí tem aqui os morcegos, que tem essa faixa, mas eu coloquei isso aqui para mostrar uma outra coisa. Aqui a gente vai falar da interação entre presa e predador, né? Então aqui tá o morcego e aqui tá a mariposa, né? E olha só que interessante, qual que é a frequência que a mariposa escuta? Ela escuta bem o pedaço da ecolocalização dos morcegos, nós humanos aqui dos 20 aos 20K, né? Beleza, mas vamos olhar um pouco a física do sonar. Por que a frequência seria uma coisa interessante? Você faz o estudo físico das reflexões do som, você vê que tem pedaços que são melhores ou piores para conseguir extrair informação sobre os objetos que estão refletindo esse som.
né? Isso porque existe difração, aquela curva que as ondas fazem, né? E isso perde a orientação, perde informação ali. Então você tem que ficar compensando essas coisas. Ou seja, é muito bom quando a relação entre o tamanho do objeto dividido pelo tamanho da onda é grande, né? Então, esse é o pedaço que tem mais informação preservada sobre os objetos que estão sendo refletidos, né? Ou seja, quando você tem um comprimento de onda que é bem pequeno em relação ao tamanho do objeto. Ou o objeto é muito grande em relação ao comprimento de onda. Então, se você mandar uma onda que tem um comprimento bem pequenininho, ou seja, um ultrassom, um som com uma frequência bem alta, você vai ter essa razão em números bem altos, né? Então, aqui seria onde tem mais informação, tá? Então, o ultrassom é bom porque cai nesse lado, né? E você consegue pegar objetos bem pequenininhos. E, no caso, é o problema do morcego, né? Ele tá pegando mariposa, ele tá pegando mosquito, pô. Para conseguir ter uma informação boa sobre esses objetos muito pequenininhos, é melhor que a onda seja pequena. E a regra de bolso é que você só consegue tirar informação razoável se essa relação for em 1/3. Se for muito menor, vai ter mais dificuldade, tá? E daí, se você tem essa regra de bolso, você já consegue olhar, poxa, qual que é o limite dos comprimentos de onda, né? Usando física simples, né? Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Então, a velocidade do som, sabe? A gente sabe qual que é a velocidade do som nos diferentes meios, né? Comprimento de onda e o ΔT. Então, aqui a gente vai conseguir colocar todos os elementos que são importantes para fazer essas continhas. Por exemplo, se quisesse trabalhar com voz humana, né? Voz humana de homem, no caso, né? Que tem a fundamental ao redor dos 100 Hz. Estaria trabalhando com um comprimento de onda de 3,4, né? Fazendo a continha aqui. Só vai conseguir extrair informação de objeto maior do que 1 metro, né? Ou seja, parede mesmo, né? Tem que ser um objeto massivo, né? Você consegue encontrar elefantes, né? Esse é fundamental, né? Mas existem os harmônicos da voz humana, né? Então, o harmônico é aquela coisa que você tem uma fundamental e depois você tem a fundamental em 100, aí você tem um harmônico em 200, um outro em 300, 400, 500, 600, né? Sons naturais têm esses harmônicos, né? Então, que eles vão variando em passos da fundamental. Então, um dos harmônicos que existe naturalmente numa voz humana é o de 1000 Hz, teria um comprimento de onda de 0,34, né? Começa a refletir objetos menores, né? Então, dá para encontrar um peixe dessa dimensão, né? E agora vamos olhar lá o ultrassom dos morcegos, né? Que é 80K, né? 80.000 Hz. Esse comprimento de onda é de 4,3 milímetros, né? Ou seja, está refletindo objetos maiores do que 1 milímetro, né? Pela física, e usando essa regrinha de bolso aqui, a gente vê que dá para pegar mosquitinho usando o ultrassom, tá? E esse é um elemento. O outro, além da frequência, é a questão dessa atenuação, né? O meio atenua, né? Talvez isso seja um problema menor para os cetáceos, né? Tem menos atenuação na água, mas para os morcegos é mais sério, né? Então, aqui eu tenho as medidas de decibel, né? Então, as medidas de volume do pulso que sai. Então, um pulso que seja mais ou menos em 100 dB, ele cai para 5 dB na hora que chega de volta. Tem uma queda extrema. E essa queda também é dependente da frequência. Os sons mais agudos têm maior queda no volume. Então, ele é bom para pegar coisa pequena, mas ao mesmo tempo ele atenua muito. Então, tem que lidar com essas limitações, né? Então, um som muito grave é ruim, um som muito agudo é ruim também. Então, tem que achar uma frequência ótima para fazer essa orientação seguindo essas informações. Beleza? Quero montar um sonar. O que eu tenho que colocar? Eu tenho que emitir um pulso e depois tem que ter um eco, certo? Então, essa coisa, o pulso mais simples possível, pu, né? Eu dei um pi aqui, né? E eu observo o eco que chega depois, tá? E daí eu tenho esse atraso que me permite extrair informação sobre distância, né? Então, usando de novo aquela mesma formulinha, ΔS sobre ΔT, eu consigo medir esse atraso e ver como ele está relacionado com distância, né? A distância aqui seria de ir e depois voltar, certo? Então, 2 vezes a distância do objeto. E eu posso olhar outros detalhes, como, por exemplo, qual que é a distância mínima entre cada frame. Eu posso dar vários pulsos, né? Aqui eu estava dando um pulso e outro pulso, né? Lembrar que eu estou sempre... A ideia é se locomover e se guiar em função disso, né? Então, tem que ficar fazendo essa extração desse frame, né? Em vários momentos, tirar uma foto auditiva em vários momentos. Então, qual que é a distância mínima entre cada frame, né? E isso é dado pela largura do pulso, né? Que eu tenho a ideia é que eu tenho que esperar o pulso acabar para conseguir escutar o eco, né? Aquela ideia de que o eco tem um volume bem menor do que o pulso, né? Se eu estiver falando ainda, se eu estiver mandando o pulso ainda, o eco não vai conseguir ser escutado, porque está num volume bem mais baixo. Então a ideia é que para ter que esperar acabar o pulso para escutar o eco e substituir os valores aqui, tá? Então você consegue calcular a distância mínima em função do tempo do pulso, né? A largura do pulso associada à distância mínima que você consegue trabalhar, né? Então um pulso bem pequenininho, de 1 milissegundo, permitiria pegar a distância de 17 centímetros, né? Pode olhar a distância máxima também, né?
Você tem que esperar o eco chegar para mandar um outro pulso, senão você vai perder a relação entre o que era pulso e o que era eco. Você quer esperar o eco antes de dar um novo pulso. E de novo a gente aplica aquela mesma equaçãozinha e você consegue chegar fazendo as substituições ali, chegar que a distância máxima é dado pelo tempo, esse tempo de repetição, tempo vezes a metade da velocidade do som. Ou seja, se você tem uma frequência de repetição pequenininha, você vai ter uma distância máxima de 8,5, né? Agora aqui com uma frequência de repetição rápida, né, fazendo vários, quando o morcego está chegando perto da presa, os ecos vão chegar rápido de volta e consegue fazer de novo um novo chamado, né? Então é uma limitação física. A ideia aqui era colocar os elementos todos da física só para conseguir explicar como que aquele comportamento faz. Então mostrar que aquele comportamento está sendo feito de um jeito que otimiza todos os aspectos físicos. E a outra coisa é que quando o morcego está bem perto da presa, ele tem a presa fazendo qualquer movimento de evasão, a distância angular cresce muito, né? Também tem a necessidade de amostrar mais para conseguir compensar os movimentos de evasão da presa, né? A fuga da presa. Então, você tem que fazer mais vezes para conseguir amostrar em mais momentos. Então, tem tanto necessidade quanto a solução da física, porque o eco chega mais rápido. Muito mais. Não, esse trabalho todo aqui eu acho sensacional. Esse aqui quando você vê, a neuroetologia é genial. Assim, quando eu tive contato com isso aqui, foi o momento que eu fiquei mais animado com essa disciplina. Tá? E é das coisas mais bem resolvidas, né? Tem a parte de comportamento, e depois vai ter a parte de neuro também, que é bem sensacional. Vocês já vão ver. Tá, daí uma outra coisa da física aqui é que a frequência constante ela tem uma incerteza em relação ao tempo o intervalo chegando. Porque você tem que conseguir pegar bem esse pontinho aqui. O único pontinho informativo seria o onset e o offset, né? E qualquer errinho ali, então, seria um erro de medida, que você estimaria mal o seu pulso, né? E uma estratégia é trabalhar com frequência modulada, né? Ou seja, fazer um pulso que cai, ou um pulso que sobe, né? Mas daí você consegue comparar a estrutura do pulso, olhar a estrutura do pulso e do eco, e fazer uma correlação entre os dois, ali, fazer um algoritmozinho que faça uma correlação em que você consegue pegar aquela frequência, olhar uma frequência específica versus uma frequência específica. Ou olhar todos juntos, né? Se você tiver neurônios específicos para cada frequência, você consegue comparar a atividade daquele neurônio ou de neurônios que respondem para aquela mesma frequência em dois momentos, né? E conseguir estimar esse atraso numa população de neurônios, cada um respondendo por uma faixa de frequência. Você consegue tirar mais informação fazendo uma modulação da frequência, tá? Então pode comparar partes correlacionadas do pulso e do eco, e a margem de erro seria muito menor, tá? Beleza, temos todos os elementos aqui para olhar agora. Vamos pegar aquele som lá, aquele prrr, né, que ele fazia, e vamos olhar no Audacity da vida. Tá? Eu queria fazer análise de som aqui, só para ver como que é a estrutura dessa vocalização. Tá? Esse aqui é o jeito mais babinha, que é só pegar o arquivo, você pega o arquivo MP3 lá, o arquivo Wave, e escuta. Tá? E estamos lá com o nosso som, deixa eu ver se está saindo bem. Né? Então aqui temos a estrutura desse waveform, né? Então a forma de onda, e a gente consegue aqui também olhar espectrograma, por exemplo, né? Tá? Dá para ver volume, né? Isso aqui é uma ferramentinha bem bacana e bem fácil, né? E você consegue ver aqui, ó, dentro da estrutura de cada um desses, isso aqui, olhando o espectrograma, você consegue ver a modulação, né? Piu, né? Consigo só tocar assim? Tá? Então ele faz a modulação, ou seja, tem todos os elementos que a gente tinha visto naquelas limitações físicas, né? Então aquele longe da presa, aqui se aproximando, aquele fazendo só sonar. Onde está? Né? Encontrou, daí começa a chegar perto. E depois faz aquele terminal que é corrigir para conseguir, de fato, pegar essa presa. Aqui parou, né? Aqui parou porque deu certo. Né? E... Tá. E só óbvio aqui que isso aqui tá nos 4K, né? Ó, 4, 5K. Isso aqui, esse som foi todo jogado para baixo, né? Foi todo modulado a frequência para que a gente conseguir escutar, né? Outra coisa que é interessante aqui é olhar que tem sempre os harmônicos. A gente consegue ver os harmônicos, né? Aqui tem um pedacinho dele, talvez perder um pouco do harmônico aqui. Mas você tem os harmônicos nessa vocalização. E esses harmônicos vão ser importantes, viu? A gente vai ver que a parte de circuito é toda dependente desses harmônicos. Beleza. E temos aqui a vocalização do jeito que é apresentado em figura de livro, né? Então conseguimos olhar o som que tinha lá no vídeo da BBC
e vimos que tinha uma cara bem parecida com essa que aparece nos livros, né? Claro que com frequência 10 vezes menor, né? Tá? E aqui eu só coloquei essa animação aqui meio mala, só para pensar que, na verdade, o morcego o que ele está fazendo ali é construir uma imagem que parece uma imagem daquelas de luz estroboscópica, né? Cada vez que tem um eco, ele consegue fazer uma atualização sobre a posição do bicho, né? Então é como se ele estivesse caçando numa coisa como essa. Tá? E daí tem os elementos. E a gente só escuta o canto mesmo, né? A vocalização ali. Provavelmente depois tinha um delay, mas isso não aparecia no nosso sinal. E então, a partir desse delay, ele conseguiria tirar a informação da distância, tá? E dá para ver aqui que tem aquela limitação entre a duração do pulso e o ciclo completo, né? Então, tem um intervalo entre uma coisa e a outra, espera o eco chegar para aparecer o outro, tem todos aqueles elementos que a gente já tinha tratado quando a gente olhou a brincadeirinha da física do sonar. E agora a gente podia dar uma olhada nesse outro morcego aqui. Esse aqui são os morceguinhos com a ferradura no rosto, né? É aquele que tem aquela ferradurinha na cara. Dá para ver que é um outro tipo de vocalização, né? Tá, no caso não estão vocalizando, né? Então aqui tá no ambiente cheio deles, né? E vai ser outro som, né? Como é que é o espectrograma? Você faz a mesma coisa no Audaz, tá? Frequência constante. Não tem nada a ver com aquele que a gente tinha visto num outro bicho, né? No morcego que tinha aquela frequência modulada, né? Eu vou chamar aqui de FM, de frequência modulada, tá? E esse outro cara aqui vai ter a frequência constante. Então, eu vou chamar de CF, né? Constant Frequency. Esses são os termos que se usa. Morcegos FM e morcegos CF, né? Frequência modulada e frequência constante. Como é que funciona aqui? Isso aqui está contra aquelas coisas que a gente viu lá da física. Como é que a gente vai resolver essa parada? Né? E quando se faz a análise da série, eles têm também aquele buzz terminal, né? Quando vai aproximando, ele vai aumentando a frequência e tal. Mas eles são muito mais longos. É um outro jeito, né? Ou seja, confundiu. Esse aqui é uma espécie do tipo CF-FM, né? Ele tem os dois tipos aí, mas isso aqui não segue aquela história da física. Para que raios seria esse componente que é o de frequência constante, né? O que tem aí que poderia ajudar para conseguir achar o bicho? Porque não está resolvendo aquela questão. O bicho está cantando ao mesmo tempo que deveria estar escutando o eco. Como é que consegue lidar com essa questão do eco ser muito mais fraco e ao mesmo tempo que ele está cantando? Como é que conseguiria tirar informação sobre a posição do bicho? E a lógica é outra. A lógica não é de comparação de intervalo de tempo. A lógica é de comparação de frequência, tá? Vocês lembram do efeito Doppler, né? Então, quando você tem um objeto se locomovendo, produzindo som, se tivesse um observador aqui, esse observador estaria escutando um som mais agudo. E já um observador atrás da fonte sonora estaria escutando um som mais grave. O que o morcego faz aqui é usar esse efeito Doppler. E porque ele está seguindo uma mariposa. Então, se ele está se aproximando da presa, a frequência vai estar aumentando. Ele vai estar andando em direção ao eco. Se a presa estivesse indo embora, estiver conseguindo fugir, a frequência do som vai ficar abaixando. Tá? Ou seja, fazendo uma comparação entre a frequência observada e a frequência da fonte, você consegue essa velocidade relativa. Existe essa informação lá. Existe informação sobre velocidade relativa na diferença entre as frequências, a observada e a da fonte, né? Essa é uma coisa que ele canta e outra coisa é a frequência do eco, frequência da vocalização e frequência do eco. Bacana, ou seja, dá para trabalhar com o efeito Doppler, tá? E daí faz todo sentido que a gente esteja lidando com frequências constantes, certo? Seria muito complicado trabalhar com Doppler com frequência modulada, então a frequência constante é perfeita para trabalhar com informação de velocidade relativa. Tá, aí vamos para neuro agora. Agora vai começar a neuro. Como que essas frequências são captadas pelo sistema auditivo, né? Então, isso aqui é uma cóclea de mamífero, essa cóclea enroladinha, que cada pedaço responde por uma frequência. Então, a base responde para frequências agudas, o ápice responde para frequências graves, né? Então, essa seria a decomposição do som original nas frequências que fazem parte desse som. Tem uma cóclea aqui numa escala log, tá? Aqui seria o 100 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz, 100.000 Hz, né? Essa aqui é uma cóclea de mamífero padrão. E aí o morcego CF, eles fogem um pouco disso. Eles têm o quê? Tem um pedaço da cóclea, eles têm uma resolução gigante. Eles vão ter um pedaço de cóclea muito grande, respondendo para uma frequência específica ali, que vai ser a frequência do eco. E é isso que já acontece nesses morcegos do tipo CF, né? Que eles eles precisam dessa resolução grande numa faixa de frequência. Tá? E tanto que você olha o audiograma, você consegue ver que existem frequências que você tem que colocar menos energia e ele já faz resposta, ou seja, tem um limiar baixo,
né? Na mesma faixa de frequência que tem essa FOV acústica, né? FOV é entre parênteses, né? Porque FOV é de visão, né? Você tem um limiar bem mais baixo, né? Então ele deu um zoom aqui nessa janela de frequências em que o bicho consegue ter uma resposta muito boa, né? Então seria aqui nos 81 kHz que estaria o mínimo limiar, né? Ou seja, com energias minúsculas já começa a ter mudanças comportamentais, tá? E isso aqui é um audiograma, então, comportamental, mas você também pode fazer audiograma fazendo registro de neurônio, né? Então, por exemplo, colocando os neurônios no colículo inferior, né? Uma estrutura do mesencéfalo associada com audição, você vê a taxa de disparo, quando você consegue ver mudança na taxa de disparo dos neurônios dessa estrutura. Você vê o correlato claro do comportamento na atividade neuronal. Tá? Então, você já consegue ver a associação entre cóclea, colículo e comportamento. Já está começando a ficar legal, né? Bem em neurologia mesmo. Aqui eu coloquei o esqueminha de humano, né? Então, uma cóclea, caindo aqui nos núcleos cocleares, estruturas da ponte, que a gente não vai falar nesse momento, e depois aqui o colículo inferior. Do colículo inferior subiria para tálamo e córtex, né? A gente está focando aqui no colículo inferior. Pegou aquele morcego marrom, né? Que é um desses que vocaliza só em FM, né? Frequência modulada, e ele está dando os pulsos, né? Esse piu, 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 né? E fazendo aquele approach da mariposa, né? E estamos registrando atividade dos neurônios individuais do colículo. Né? Cada pontinho é um disparo. Esse tipo de representação gráfica é uma rastergrama, né? Então, são os disparos de neurônios individuais de uma dada estrutura, né? E você vê que existe uma seletividade para as fases, né? Existe atividade no colículo e que essa atividade do colículo varia em função da fase da aproximação. A lógica é de apresentar o que é um rastergrama e da correlato entre colículo e disparo. Então, pegaram um morcego que ele tem os dois tipos de vocalização, o CF e o FM. Tá? E esse é o pesquisador, um dos grandes caras da área, esse Nobuo Suga. E o que ele fez foi registrar no córtex auditório desse morcego. Ele está querendo avaliar correlatos entre comportamento e atividade do córtex e olhando as computações, tanto de frequência modulada quanto de frequência constante. Então, só relembrando como é que era o canto desse bicho, né? Tem a parte constante e a parte modulada, tá? E que você consegue olhar que existe aquela parte da fundamental, mas existem também os harmônicos, né? E o legal é que a fundamental ela é até mais fraquinha, né? Você vê aqui a fundamental, ela tem menos potência, ela tá mais clarinha aqui, né, no espectrograma, e tá mais baixinha aqui no PSD, né, no espectro de potência. Então, ela tem menos energia na fundamental e mais energia nos harmônicos, né, no 2, 3 e 4, principalmente. Usando características físicas dessa vocalização, que ele vai conseguir buscar os correlatos dele. Esse vai ser o esqueminha para ficar mais fácil, né? Então, tá a parte do pulso que é constante e a parte que é modulada, tá? Com os harmônicos que tem mais energia, né? Então, você tem o pulso e o eco na fundamental, depois você tem o pulso e o eco no segundo harmônico. Eu vou mudar, eu vou falar aqui que é segundo harmônico, tá? Então, eu vou chamar fundamental de primeiro harmônico e os seguintes de harmônico 2, 3 e 4. Essa não é a nomenclatura muito usual, mas serve exatamente a nossa proposta, tá? Então, o primeiro harmônico vai ser a fundamental. E ele vai fazer registro no córtex, né? Ou seja, já teve cóclea, que a gente viu que tinha aquelas modificações. Esse caso aqui é um morcego CF, tá? Mas ele é FM também, né? Então, a gente vai olhar o que tá. A gente já viu um pouco de cóclea, a gente viu um pouquinho de colículo inferior, né? Tálamo, a gente vai passar direto e vai cair direto no córtex, tá? Então, a gente vai olhar aqui no córtex como que tá como que é a dinâmica, tá? E a gente vai olhar agora só para o pedaço de frequência modulada, tá? Só para o pedaço de frequência modulada. Ele tem os dois componentes, vamos olhar só a frequência modulada, tá? Então, aqui tem o pulso e tem um eco. E que a gente está querendo fazer, daquele primeiro jeito que a gente pensou, como o sonar poderia funcionar, tá? Só olhando a diferença de tempo, fazendo a correlação entre as várias frequências, né? Lembrando, então, que a distância é proporcional ao atraso do eco, né? É uma função linear simples. E esse é o pedaço que ele viu, tá? Esse aqui é um pedaço do córtex. Esse pedaço do córtex está separado em 3 pedaços, aqui, 3 fatias. Cada fatia faz a comparação da fundamental, tá? Que é o FM1,
do segundo harmônico, ou do terceiro harmônico, ou do quarto harmônico. Aquele pedaço do córtex, você tem seções ali, cada uma respondendo por uma coisa. A gente vai olhar só essa aqui mais de baixo, tá? Porque entendendo uma, você entende todas. Então vamos olhar só o FM1 comparado com o FM2, o harmônico potente, mais potente de todos ali, né? O que vem logo depois, tá? E o que ele via, quando ele colocava um eletrodo na parte mais rostral dessa estrutura, mais para a parte da frente, se ele apresentasse só a fundamental modulada, o neurônio parava um pouquinho, só colocando a fundamental. Esse neurônio ele também tinha uma subidinha bem fraquinha quando ele colocava só o eco na faixa do segundo harmônico, tá? Então ele responde um pouquinho para a frequência do primeiro harmônico e um pouquinho para a frequência do segundo harmônico, tá? Mas quando você coloca as coisas juntas, claro que não juntas, com um pouquinho de atraso, quando você põe com um pouquinho de atraso a faixa de frequência do 1 e a faixa de frequência do 2, com um pouquinho de atraso, aí esse neurônio dispara um montão. Né? Essas duas coisas meio que se somam, ou se multiplicam, sei lá, pensar que... Mas teve uma sinergia entre elas, né? Então, quando você coloca as duas coisas com um atrasinho, ela vai disparar. Só que ele vai ser um atrasinho específico. Se você tem um atraso bem pequenininho, é que ela dispara muito. Se você coloca essas duas frequências, só que distanciadas no tempo, aí o disparo não é tão grande. Ou seja, ela tem uma taxa de disparo para quando tem uma ativação nessa faixa da fundamental e depois de um atraso bem pequenininho de uma modulação na faixa do segundo harmônico. Tá? Esse aqui é o estímulo ótimo para essa célula. Ela responde para essas duas frequências, essas duas faixas de frequências com atraso pequeno. Tá? E se você vai para o outro lado, para o lado caudal, né? Então seria mais para a parte de trás do bicho, né? O que acontece? Você tem células que também respondem para os pouquinho para os estímulos individuais, mas quando você coloca um atraso grande entre eles, o disparo é máximo, dispara para burro, tá? E se você vai colocando eletrodos no meio do caminho, você vê que os atrasos vão mudando. Uma organização da seletividade desses neurônios dadas pelo delay. Ou seja, quando o delay é pequenininho, sempre para aquela mesma faixa de frequência, quando o delay é pequenininho, são células mais daqui que disparam. Quando o delay é grande, são células mais daqui que disparam. Tá? Você tem pedaços do mapa que estão ativando para cada range. Né? Então, se a mariposa está bem pertinho do morcego, são essas células que vão disparar. Se ela estiver longe, são essas daqui. Ou seja, quando o bicho está fazendo aquele caminho de busca, depois tende a se aproximar e depois faz o buzz final, na hora de pegar a mariposa, o que você vê é que células, no início, mais caudais estão ativas, depois células mais do meio aqui, depois as células mais rostrais, né? Então, esse é o esqueminha, né? Olha só que bonitinho. Então, quando está nessa distância, são essas células aqui. E quando vai se aproximando, são células mais e mais da frente, até que chegou perto e são as células mais rostrais, né? Que são ativas. E isso foi para o FM1 FM2. Mas a mesma coisa acontece para o FM1 FM4 ou FM1 FM3, né? Então, você tem a mesma lógica acontecendo nas diferentes frequências. E é legal que você consegue fazer uma média, né? Entre todas essas estruturas e conseguir reduzir ruído, né? Então, tem uma medida mais precisa da distância do animal. Fala aí, isso é bacana demais, vai. Conseguimos ver no córtex um correlato perfeito com o comportamento, com essa estimação de distância. Essa aqui é a primeira área que a gente vai olhar, que é dentro dessa estrutura aqui, a estrutura FM-FM, né? E faz todo sentido, FM-FM, porque ele está comparando, ele só está trabalhando com a parte da frequência modulada, do pulso versus o eco, FM-FM área, tá? E ela está aqui, né? É um pedacinho do córtex aqui. E agora a gente vai mirar numa outra, que é essa CF-CF, tá? Já dá para saber o que é CF-CF, né? FM-FM foi para a parte de frequência modulada. CF-CF é comparando frequências constantes, né? E a gente já sabe, pela propriedade física, analisando o que daria para tirar de uma frequência constante, a gente já sabe que isso aqui vai ser uma área associada com estimação de velocidade relativa, né? Tá? Essa primeira, FM, é estimação de distância, essa aqui é com estimação de velocidade, tá? E vamos olhar um pouco como é que é a atividade disso aí. Tá? Então, só relembrando como que era aquela história do CF, do Doppler, né? Então, se a distância entre o predador e a presa é constante, o canto e o eco vão ser da mesma frequência. Mas se a distância está diminuindo, se ele está se aproximando da presa, o eco vai chegar mais agudo do que o pulso. E se está aumentando a distância, o eco vai chegar mais grave do que o pulso.
né? Isso aqui a gente já viu, né, num outro momento, né? Então é só para relembrar. E agora a gente vai olhar o quê? Esse pedaço CF do pulso, tá? O experimento que ele fez foi bem legal. Ele botou o morcego num pêndulo, tá? Ele botou a mariposa fixa num canto e botou o morcego num pêndulo. E esse morcego, ele fazia uma aproximação da presa e depois fazia um distanciamento dessa presa. Vamos imaginar que ele está sempre cantando no 61, todo o tempo aqui. Ou seja, na hora que ele está se aproximando, que o balancinho está chegando perto da presa, você teria um aumento da frequência que ele está escutando de volta, tá? Até que quando ele parou, né? Aqui ele parou, né? Ele foi a hora que ele chegou no máximo. Ele chegou no máximo da oscilação, né? E daí, então, chegou o mais perto possível da presa. E daí, quando ele começou a voltar, as frequências ficariam mais baixas, tá? Então, se o bicho só cantasse sempre em 61, esse seria a estrutura do Doppler que ele pegaria, tá? Mas o comportamento do bicho é um pouco diferente disso. O que ele faz, primeiro na hora que ele começa a aproximar, ele faz o canto ficar mais grave, tá? É aquela ideia, né? Quando você volta para a cóclea, lembrar que existe aquela fóvea acústica, né? Aquela faixinha de frequência bem estreita, e ele faz com que o eco sempre caia naquela faixa. Ele já antecipa esse Doppler, né? Vai mostrando e vai vendo como que as coisas estão acontecendo. Então ele já faz o canto mais grave para que caia sempre no 61. 61 é a fóvea acústica dele, tá? E então ele faz com que o eco caia sempre. Ao invés de cair aqui, ele cairia aqui, né? Uma vez que ele cantou mais grave, né? A vocalização dele foi mais grave, tá? E ele não faz muita mudança na hora que ele está se distanciando. Faz até sentido, né? Se o bicho está se distanciando, já era, né? Perdeu. É um caminho que não tem muito sucesso, né? Então ele só faz essa correção na hora que ele está se aproximando mesmo, tá? Então essa é a parte de comportamento, tá? E agora vamos olhar como que essa estrutura CF-CF responde. Então a CF-CF tem duas camadas aqui, né? É sempre a comparação da frequência constante do pulso com a frequência dos harmônicos do eco, né? No caso aqui, A3 e aqui no caso A2. Tá? E aqui a gente só vai olhar uma delas de novo. Comparar esse pulso, essa parte constante do pulso 1, com a parte constante do eco 3, né? Do harmônico 3 do eco. Beleza? Né? A lógica é a mesma daquele anterior. São colocadas 3 frequências de canto, né? O bicho muda a frequência do canto, né? Então é só lembrar disso, né? Então o canto dele pode ser em várias frequências. Um canto a 28 faz excitações bem pequenininhas em células que estão nessa faixa aqui, nessa linhazinha roxa, tá? Já um canto mais agudo é nessa linhazinha aqui. Ou seja, você tem células que começam a dar uma resposta bem leve quando você coloca só uma frequência constante nessas faixas. Então tem uma seletividade de frequência, do jeito que estão essas linhas. E aqui tem uma outra linha que tem a ver com o quê? Com a frequência constante do eco. Essa linha mais de cima responde só para frequências na faixa dos 90,5 aqui. Então você tem uma seletividade de frequência, só que as seletividades de frequência formam uma rede, formam uma matriz, né? Como se fosse uma matriz, tá? Então você tem as células que respondem um pouquinho para as frequências constantes do pulso e, por outro aqui, as frequências constantes do eco na faixa do terceiro harmônico. Tá? E agora vamos começar a olhar a atividade conjunta delas. Você consegue caçar as combinações de frequência do canto e do eco que seriam para velocidades relativa constante, ou seja, o bicho não está se aproximando nem se distanciando. Tá? Esse é o pedaço. Quando você vai mais para cá, essas aqui são as combinações de frequência constante quando você está se aproximando numa velocidade de 4 metros por segundo. E essa outra de 8 metros por segundo. Ou seja, apenas tendo seletividade para faixa de frequência específica, mas combinado tanto do pulso quanto do eco, quando você coloca essas atividades seletivas de frequência para as duas coisas, você consegue fazer essa computação, que é a velocidade, que é a mistura das duas coisas. No final, esse que é o Doppler, né? Conseguir comparar duas frequências para, a partir delas, computar uma distância relativa. E aqui tem o -2, né? Então aqui seria um bicho se distanciando. Se a mariposa der uma fugidinha pequenininha,
o morcego consegue ainda compensar. O que se espera aqui, então, é quando vai se aproximando, você vai vendo ativação cada vez mais rostral, né? Tá? Então, aqui é só lembrar, então, que você tem seletividade conjunta, né? Uma ideia de matriz, tanto a frequência do pulso quanto a frequência dos ecos, né? E então tem a combinação de todas com todas. Quando estão ativas juntas, no final que elas estão codificando a velocidade relativa entre o morcego e a mariposa. Tá? Isso aqui é o CF1, CF3, tá? Que tem essas duas, que é esse pedaço do mapa, né? Esse pedaço da estrutura CF-CF. E você tem esse outro pedaço aqui que responde para CF1 e CF2, mas a lógica é a mesma, né? Tá? Treta mais massa também, né? Então agora a gente já conseguiu resolver dois problemas, né? Primeiro conseguiu resolver foi o problema de distância. Agora a gente conseguiu pegar a velocidade relativa. Bom, e vamos olhar para essa área aqui, que esse aqui é um A1, né? O córtex auditório primário, tá? Esse aqui é o mais, essa parte aqui é mais tranquila, e aqui é uma parte de análise fina do Doppler shift. É uma área que responde para frequências constantes, faz análise do efeito Doppler, né? DSCF é Doppler Shift Constant Frequency, né? A área que faz análise do shift do Doppler da frequência constante. E esse aqui, de novo, bate com a fóvea, né? Então, vamos olhar o pedaço laranja primeiro, né? A parte do A1. O A1 padrão, do jeito que a gente já está habituado, que a gente viu nas outras disciplinas aí. Existe uma seletividade para a frequência, existe uma tonotopia do A1. As partes mais caudais aqui respondem para frequências mais graves, as partes mais rostrais respondem para as frequências mais agudas. Tá? Então aqui é 10 kHz, aqui é 100 kHz. Afinal, o bicho pega também sons do ambiente, ele não é só um ecolocalizador, né? Ele capta sons do ambiente como qualquer outro animal. Daí o que tem nessa área DSCF é uma representação exagerada daquela frequência da fóvea dele. Do mesmo jeito que ele tinha um pedaço da cóclea gigante respondendo para uma faixa pequena de frequências, aqui ele vai ter um pedaço do A1, um pedaço do córtex auditório primário, que responde maximamente para essa faixa de frequências. Tá? Então aqui vai ter um pedaço aqui que responde para 61 kHz, 62 kHz, 63 kHz. Tá? Então tem toda essa especificidade e ainda tem mais o quê? Tem uma organização de como que são os inputs para essas áreas. Esse pedaço mais ventral dessa estrutura recebe input de excitação das duas orelhas. Tá? Então, não importa se o som está vindo mais da direita ou mais da esquerda, o input que chega nessa parte ventral recebe excitação das duas orelhas. Tá? Isso é perfeito para trabalhar com sons com baixa amplitude. Se você tem input excitatório das duas, então sons bem baixinhos eles vão conseguir gerar disparos, né, pela soma das excitações, tanto da esquerda quanto da direita, das duas orelhas. Já as células que estão nessa parte mais vermelhona respondem por um balanço entre excitação e inibição. De um lado excita, do outro lado inibe. Isso aí vai depender de qual hemisfério que você está analisando. Mas vamos imaginar que se responde para a excitação do lado direito e inibição do lado esquerdo. Você tem uma seletividade espacial. Né? Então, se você vai ter, então, neurônios que aqui eles são muito bons para detectar estímulos, mesmo estímulos muito pequenininhos, eles vão falar, olha, o som está lá, existe algo no seu campo. Tá? E esses neurônios aqui, eles vão ser mais importantes para localização, né? Conseguindo discriminar se o som veio mais de lá ou mais de cá. Tá? E essa estrutura, mais do que detectar e perceber de onde vem, fazendo a análise da forma com que esse eco chega, dá para reconhecer que mariposa é aquela. Olhando a frequência que aquele batimento de asa acontece, ou o tamanho da presa, todos esses detalhes, dá para conseguir reconhecer que presa que é. Então, vamos imaginar aqui só um inseto batendo asa de um jeito bem caricato aqui, né? A asa fica bem lá para cima e depois vai descendo até que chegou lá para baixo. Então, a asa é lá em cima, a asa lá embaixo, a asa lá em cima. Para o morcego que está recebendo esse som, ele vai ver tanto modulação na amplitude do eco, aqui vai ter uma área grande, aqui vai ter uma área pequena, ou seja, aqui vai ter muito mais eco e aqui vai ter muito menos eco, a amplitude vai oscilar. Tá? Então esse é um aspecto que dá para tirar disso. E o outro aspecto que dá para tirar é a frequência do Doppler, que essa asa está se aproximando, né, do morcego, nesse pedaço, né? E depois ela está se distanciando. Então, você consegue pegar modulações de frequência, né? Sair daqui e seguir mais para cá seria a modulação da frequência do eco.
modulações nesse sentido, você está pegando mais variações de amplitude desse som. Tá? Então temos essas 3 áreas, conseguimos passar pelas as 3 áreas descritas pelo Nobuo Suga, envolvendo processamento no córtex, né? E esses são todos os passos do ponto de vista do morcego, né? Aí vai ser agora bem rapidinho uma parte sobre a mariposa. Ela também tem seus comportamentos, também tem suas estratégias para conseguir lidar com esse predador, né? Tentar fugir desse predador. Aqui no vídeo a gente via que tinha aquela coisa, que o morcego estava se aproximando muito daquele chamado ultrassom e ela se soltava, né? Ela meio que caía, tentando evadir do ataque predatório. Essas noctuids são super gostosinhas para o morcego. Os morcegos adoram comer essas noctuids. Já essa daqui tem um gosto muito ruim. E os morcegos não gostam de comer ela. E elas fazem o quê? Elas têm um som aposemático. Existem aquelas colorações aposemáticas, aqueles sapinhos, né? As lagartas com aquelas cores super extremas. Você fala, putz, esse bicho aí tá fazendo muita propaganda. Ele é um bicho pequenininho, muito fácil de matar, muito fácil de comer. Com esse monte de cor que consegue ser visto com muita facilidade, talvez esteja passando uma mensagem, né? Uma mensagem aposemática, ou seja, fazendo uma propaganda de que é perigoso e venenoso. Só que a propaganda que essa mariposa faz é com estrudulação, né? É com barulho. Ela faz um barulho de alta frequência, que é a frequência que o morcego escuta muito bem, e fala, opa, não, essa mariposa aqui não é das que eu gosto. E esse bicho que tem essa dinâmica aqui não é um bicho gostoso. E de fato, é menos predado, né? Outra espécie, também pouco palatável, também está fazendo propaganda com isso. Esse bicho também é venenoso e que reforça a mesma propaganda. E daqui tem uma outra mariposa, que ela faz um som bem parecido com os demais, só que os morcegos gostam dela tanto quanto as noctuides, né? E daí o que ela está fazendo é propaganda falsa, né? Então ele não oferece perigo, não é venenoso, mas ele repete a propaganda do outro bicho e reduz a predação. Aqui, no caso, esses dois estão se ajudando, né? E essa aqui está atrapalhando, né? Quebrando o treinamento que as mariposinhas estão fazendo com o predador delas, né? Mas ela tem um benefício grande, né? De ser menos predada, né? Um morcego que já comeu uma dessas daqui, já aprendeu que o negócio não... Estou falando aprendizado, mas pode ter um medo, uma rejeição, uma organização de circuito, né, que é associada com esse conhecimento, não dado por aprendizado individual, na ontogênese, mas sim pode até ser na filogênese, né? Então, evoluíram para não gostar desse tipo de coisa. E o último aqui, para fechar a aula, é esse sonar jamming. Então, é uma mariposinha que também faz barulho, fazendo estrudulação por esse órgão timbal, e esse som é uma chiadeira modulando frequência. Olha só as modulações que ela faz, né? Faz modulação de frequência parecido com aqueles FMs, né, do morcego, fazendo chiado ali. Então, a ideia é gerar ruído para o sonar, tá? Aqui é uma noctuide, né? O morcego fazendo os FM dela, né? Né? Até que pegou. Mas aqui, quando está interagindo com essa outra espécie de mariposa, faz a aproximação, e na hora que ele começa a fazer a parte de approach, essa mariposa começa a fazer esse ruído. E que bagunça toda a estrutura do sonar. E aqui, no caso, a mariposa fazendo esse ruído conseguiu que o morcego se perdesse. Ele não conseguiu aumentar a taxa de repetição aqui, né? E foi embora, não conseguiu ter confundido esse morcego com os ruídos que ela fez. Né? Então, esse é o sonar jamming, né? Essa geração de ruído para estragar o sonar do morcego. Tá? Isso aqui não é uma coisa que é apresentada muito na neuro, né? Essa interação entre ecologia, comportamento e evolução. Mas eu acho que esse é o momento que a gente tem aqui no curso de neurociência, né, colocar essa disciplina, uma disciplina obrigatória que apresenta esse aspecto completo aqui, né? E dá para ver que é complicadinho. Não, tudo é complicadinho, né, cara? Vamos lá, a gente pegou a atividade de um neurônio, do jeito que a gente viu lá no paramécio, quando você tem que buscar todos os elementos. As coisas são complicadas, e neuro é uma área complicada, mas tem que saber que a complicação está aí, e saber em que contexto está isso. E eu imagino que vocês curtam essa complicação, né? Que vocês escolheram fazer neurociência, estão aí fazendo uma das matérias de fechamento. É uma matéria de fechamento porque o cara tem que ter uma noção de dinâmica de neurônios, e aqui a gente está colocando os elementos a mais, que são esses bichos diferentes, comportamentos diferentes. Aí. Estudo alien, né? Estudo de sistema nervoso bem diferentes, fazendo coisas bem diferentes do que a gente está habituado. Mas é tudo com ferramenta que a gente já viu em neurociência em outros cursos, né? Então não tem nada efetivamente muito novo aqui de neuro, né? Você já viu um monte de vezes aí seletividade para frequência, seletividade para coisa, e aqui a gente está falando, poxa, como que a gente pode usar essas seletividades de frequência para fazer computações mais sofisticadas, né? Mas usando ferramenta básica de neuro, né?